Hello students, let's start a new theme, Bill of Lading, okay? As we agreed, I'm going to explain some things in English, and right after I'm going to explain some things in Portuguese, okay? So, as we are speaking of English technical English, Bill of Lading é conhecimento de embarque, um dos documentos mais importantes em comércio exterior. Então, na página 54 da nossa apostila, começa esse tema Bill of Lading, e lá você tem explicadinho em English, e aí nós vamos trabalhar com esses conceitos e a tradução dessas palavras mais importantes. Bom, você vê aqui na nossa tela que Bill of Lading é uma definição, é uma lei de 1907, Halsbury's Laws of England, Porque, claro, o comércio, o que era feito o comércio exterior, se nós pensarmos, o comércio exterior era feito por meio de embarcação. Então, os navios saíam, levavam todo o suprimento para o exterior via aquaviário, por pequenos e grandes navios. E então tem essa lei de 1907. What is Bill of Lading? O que é esse conhecimento de embarque? É um documento. O que esse documento estabelece? It establishes three things. Então, quais são essas três coisas? Vejam aí no nosso slide. Number one, the Bill of Lading acts as a receipt of goods. Então, como um recebimento de bens. Então, a primeira coisa, se você entrega o Bill of Lading para o carrier ou para o ship owner, dono do navio, ou para o carrier, ele é um documento de recebimento de bens. Então, ele reconhece que ele recebeu aquela mercadoria. Number two, the Bill of Lading is an evidence of contract of carriage. É um contrato de transporte. Então, primeira coisa, ele reconhece que ele recebeu essa sua mercadoria, e a segunda coisa, ele concorda em transportar a sua mercadoria. Por isso é um conhecimento de embarque. Number three, the Bill of Lading is also a document of title to the goods. O que é esse title to the goods? A pessoa, a empresa que está transportando os seus bens, por aquele momento, enquanto ele transporta os bens, ele tem título de posse dos bens. Por quê? Porque alguém tem que ser responsável enquanto esses bens estão sendo transportados. Então, o nome embarcação, né? Todos estão prontos por embarque, quando se diz all aboard, esse board, todos esses nomes vêm de embarcação, de embarcar, de barco. Porém, toda essa nomenclatura continua sendo usada para outros tipos de transporte. Então, depois nós teremos o Airway Bill, que é o conhecimento de embarque aéreo. Claro que fica paradoxal, pois embarque aéreo, você vai embarcar num avião, embarque é para barco. Mas isso é uma questão de evolução linguística e, enfim, tudo se remete a barco, e justamente quando você pensa em leis de navegação, óbvio, navegação tanto fluvial quanto marítima, nos remete a um passado, né? Um passado remoto, mas mesmo antigamente havia leis obviamente, para o comércio exterior, para o trade and international trade. Então, continuando aqui nesse overview, nessa visão geral aqui desse documento que estudaremos, porque vocês, enquanto profissionais do International Trade, do comércio exterior, vocês trabalharão com documentos em inglês e espanhol. Então, ninguém vai ficar traduzindo para vocês o que é isso, o que é aquilo, o máximo aportuguesando e fazendo aquelas coisas, né, que a gente gosta de fazer, né, que os professores de inglês não gostam, nem os de português. Bom, enfim. Então,
celebra-se um sales contract, um contrato de compra e venda, e aí em um determinado momento depois, dependendo do Incoterm agreed upon, né, você concorda no Incoterm, já falamos um pouco sobre isso, e aí chega lá no porto e você precisa de um Bill of Lading, porque se ele for marítimo, ele pode ser aéreo, aí sai de um aeroporto, mas daí ele sai de um porto. Aí você tem um shipping agent, um agente marítimo, você tem um seller, então sempre a gente tem a parte de quem vende, de quem envia, de quem embarca, de quem faz a expedição, e a outra parte, no outro lado do porto, another shipping agent, outro agente marítimo, e a parte do buyer, a parte do consigne, a parte de quem recebe, do importador. Então, uma mercadoria que sai de um porto, que chega em outro porto. Então, só para a gente pensar nesses dois agentes, ok? So, we celebrate this sales contract and we have this ship going from a place to another, okay? And the bill of lading is going to show everything that is going to happen with the goods from when it leaves a place and when it arrives to another place, saindo de um lugar e chegando a outro. E, então, items on the bill of lading. Então, nós teremos, qual que é o segredo aqui? Não é você saber, não é diferente de você ler um livro, diferente de você ter um inglês até para conversação. Não, você precisa conhecer os elementos do bill of lading, conhecer o vocabulário, mas não apenas decorar, você precisa saber a função. Não adianta eu te perguntar a tradução de shipper, expedidor, os seus sinônimos. Ok, fico contente, mas o que é o expedidor? Qual a função do expedidor? Ok. Então, nós temos aqui, na nossa apostila, da página 54 à página 57, você tem esses elementos aí que vão aparecer. O shipper who takes care of the shipment. Então, ele é o expedidor. Ele pode ser também o exportador? Ele pode ser, porque você tem empresas, você tem exportadores grandes, que serão vários elementos ao mesmo tempo. E você pode ter também uma pequena empresa que faz uma bolsa artesanal e ela é o produtor. E ela não tem condições de exportar. De repente você tem um outro exportador e esse exportador tem o seu expedidor. Então, às vezes, você tem vários elementos segmentados ou esses elementos com várias expressões linguísticas, eles são um só. Então, não é porque o produtor, the producer, the craftsman, the seller, the exporter, and the shipper are the same, that the words are the same. Não, o que eu quero dizer é que as palavras depois podem até designar uma mesma pessoa por ser uma grande companhia, mas cada uma é uma coisa. Você tem o expedidor, você tem o exportador, você tem o produtor. Muito bem. Nós temos o consigne, o consigne, the party who receives the bill of lading, ok? Então, depois, the bank, pode ser, então, o importador, ele vai receber bill of lading. It can be the bank in the importer's country, ok? It can be the agent, it can be a company nominated by the importer, by the company, right? By the trader. The consigne é uma situação que pode variar, porque quem tem posse do bill of lading pode receber os bens. Então, o próprio importador,
o banco, para quem o importador depende do que foi acordado em termos de recebimento, em termos de quem vai pagar, se tem carta de crédito envolvida. Então, quem tem posse do Bill of Lading original pode ser o próprio alguém que o importador designou. Então, consignee to order, quando está escrito então to order, teremos que verificar para quem o importador designou essa tarefa. Pois, quando o consignee, que é a pessoa que recebe, ele dispõe que alguém pode receber para ele, ele coloca to order, e aí então ele libera para que quem tem o Bill of Lading, Original Bill of Lading, uma cópia do BL original, pode receber essa mercadoria. E to clear, na página 54, vocês têm essa explicação no item número 2. Quando no item número 2 vocês têm essa explicação, e no item número 3 vocês têm também a explicação Notify Party, quer dizer, é necessário notificar. Então, geralmente, obviamente, quando a mercadoria chega, notifica-se o importador, o consignee, e Notify Party, uma terceira parte que precisa ser notificada, seja um banco, seja a agência importadora, né, seja quem está auxiliando ali o importador a fazer a importação. Alright? Então aqui nós temos o consignatário, o expedidor e o consignatário. Muito bem. Então apenas vocês verificando aí, notify the party to be notified, the importer. E temos aqui um chart, uma figura demonstrando então vários passos que podem ser seguidos por uma mercadoria e dados que encontraremos no Bill of Lading e que mostrarei para vocês em alguns samples a partir da página 55. Retomaremos então isso daqui. Temos o pre-carriage e o on-carriage, uma mercadoria aqui saindo de Pretória. Vocês vejam que existe um pre-carriage. Por que pre-carriage? Porque houve uma movimentação antes da mercadoria chegar no porto de saída, ok? The leaving port. Port of origin, okay? So there's a place, okay? Place of origin and port of origin. So please try to remember this. I'll show you on the document. Place and port. Place of origin, port of origin. Then the ship sails. Ok. E tem o on carriage. O on carriage, quando essa mercadoria chegou, alright? You have the port of destiny and place of destination, ok? So you have here, é a mesma Pretória, mas vamos imaginar, a mercadoria está indo e a mercadoria está voltando. Isso daqui é o type of move. Qual que é o type of move? Digamos que eu queira que a minha mercadoria saia do meu armazém. I want my goods to leave my warehouse, okay? And to go to the warehouse of whom I'm selling to. Então, eu vou ter uma mercadoria door to door. Ela sai da minha porta, percorre o percurso, vai para o porto, passa para o outro porto. Vamos ver aqui se eu consigo pegar uma canetinha. Ela sai aqui, passa para o porto, vai para outro porto e chegou aqui. Isso aqui é uma door to door. Muito bem, então nós vamos continuar aqui nesse assunto logo mais, no próximo vídeo.
Esse aqui terminamos com o movimento door to door. Até mais.